Oi, gente, bom dia. Então, como me apresentaram, eu sou a Mariana e eu vou falar para vocês sobre o papel dos endocannabinoides na modulação da memória e da ansiedade em modelos animais. Então, antes de começar, na verdade, para a gente começar a conversar, eu queria explicar para vocês 3 motivos que é importante da gente estudar esse assunto, principalmente os endocannabinoides. Vocês já estão começando o congresso, então vocês já devem estar percebendo a importância desse assunto. E também, como falaram para vocês, sou aluna de mestrado e esse tema é basicamente o que eu venho estudando nos últimos 2 anos. Então, o primeiro motivo que eu queria falar para vocês é a prevalência de 2 patologias que nesse contexto são bem importantes. Então, a gente tem a demência e a ansiedade. A ansiedade é fácil de vocês entenderem, está no título da palestra, e a demência não está, mas ela tem como característica nos diversos quadros de demência, o prejuízo neurocognitivo, que é o prejuízo também da memória. Então, por conta disso, eles se tornam 2 representantes importantes para a gente. Então, com relação à demência, a gente tinha aqui em 2019, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 55 milhões de pessoas viviam com algum tipo de demência em 2019, e nesse mesmo ano, a demência se tornou a 7ª causa de óbitos no mundo. Já a ansiedade, o número é ainda maior, e a gente tinha 301 milhões de pessoas vivendo com algum tipo de transtorno de ansiedade em 2019, segundo a Organização Mundial da Saúde. A gente sabe que depois da pandemia em 2020, esse número de ansiedade acabou aumentando significativamente, mas o último relatório que a gente teve da Organização Mundial da Saúde com esses dados foi em 2021, referente ao ano de 2019. Então, por conta disso, a gente não tem dados mais atuais. E o segundo motivo é referente aos tratamentos atuais que a gente tem para tratar essas 2 patologias. Então, com relação à demência, a gente tem os tratamentos atuais tratando somente os sintomas. Então, eles não são tratamentos para buscar a cura da patologia. E, além disso, para a gente ter uma eficácia no tratamento da demência, é importante que esses fármacos consigam atravessar a barreira hematoencefálica. Porém, atualmente, os tratamentos têm alguns que conseguem atravessar de forma eficaz, porém não são todos, e isso prejudica bastante o tratamento do paciente. Além disso, também prejudica o tratamento tardio. Só que aí entra também na questão do diagnóstico tardio, e aí é uma outra questão. E com relação à ansiedade, a gente tem que 60 a 85% dos pacientes não perdão, 60 a 85% dos pacientes respondem ao tratamento, e desse número, somente 50% atinge a recuperação. E além de ser um baixo número, apenas 50% atingir a recuperação, a gente ainda tem uma alta taxa de recorrência da ansiedade. Então, a gente percebe que em ambas as patologias, a gente tem uma eficácia muito variável entre os pacientes. E o terceiro fator entra em conjunto com isso, justamente por conta da variável de eficácia, que é o sexo do indivíduo. E na ciência, durante muito tempo, se tomou como normal o organismo masculino. Então, por conta disso, não eram feitos estudos com fêmeas e mulheres, principalmente porque consideravam que o ciclo hormonal das fêmeas e das mulheres iria dar perdão, iria ser muito variável os resultados, e por conta disso não seria um estudo confiável. Só que ainda assim, eles colocavam os resultados de machos e homens como se fosse certo para mulheres e fêmeas. Então, por conta disso, não se usavam as mulheres e as fêmeas, porém, atualmente, existem vários países que já têm medidas para poder exigir a inclusão de mulheres e fêmeas nos estudos. E a gente percebe a importância disso, de ter as mulheres e as fêmeas nos estudos, porque existe uma prevalência da parte feminina nos transtornos neuropsiquiátricos, e também daquele número que eu comentei, que era a 7ª causa de óbitos no mundo, 75% dos óbitos eram referentes a mulheres. E, por fim, a gente também tem uma diferença de eficácia nos tratamentos, que foi o que eu comentei agora há pouco. Então, além da diferença dos próprios medicamentos, existe também a diferença por conta dos mecanismos diferentes entre homens e mulheres. Então, vamos começar a falar dos canabinoides, que é o grande assunto do congresso. E a gente tem que, em 1899, o canabinol foi isolado, e ele faz parte da classe de substâncias dos canabinoides, que é a classe mais conhecida, e atualmente tem mais de 120 compostos já extraídos que fazem parte dessa classe. A partir do isolamento do canabinol, a gente começou a ter diversas pesquisas que resultaram na identificação do THC.
E a partir da identificação do THC, mais pesquisas foram feitas. E assim se descobriu, inclusive com análogo do THC, e a partir daí percebeu-se que o THC se ligava também aos receptores que tem no nosso próprio organismo, o receptor CB1 e o receptor CB2. Então, com isso, a gente começou a entender que existe o sistema endocannabinoide no nosso organismo. Então, para a gente falar um pouco melhor do sistema endocannabinoide, a gente tem 3 classes importantes que compõem esse sistema. Então, a gente tem os receptores, os endocannabinoides, que são os nossos canabinoides endógenos, então eles fazem parte do nosso organismo, e as enzimas, que vão degradar os compostos endocannabinoides. Então, os receptores, a gente, como eu comentei, tem o CB1 e o CB2. Os endocannabinoides, a gente tem o AHA e o 2-AG. E as enzimas, a gente tem a FAH e a MAGL. Eu não vou me atrever a falar o nome desses compostos, mas eu deixei aqui para vocês poderem ver também. Mas eu sempre que tento falar, eu não consigo. Então, eu deixei para vocês lerem. Mas a AEA também pode ser chamada de anandamida, então fica um pouco mais fácil. E a FAH, ela é enzima de amida hidrolase de ácido graxo. E a MAGL é a lipase de monoacilglicerol. Mas voltando para o que a gente estava falando, a FAH ela vai metabolizar o composto AEA e a MAGL vai metabolizar o composto 2-AG. E nesse caso, nessa palestra e também no meu estudo de mestrado, o nosso foco é justamente a FAH. Por quê? Porque no meu estudo a gente utilizou um inibidor da FAH, que é o PF3845. Então, quando a gente inibe a FAH e tira ela da jogada, a gente vai aumentar, consequentemente, o composto AEA no nosso organismo. E um ponto que é muito importante, que está muito relacionado com o sistema endocannabinoide, é o estresse. Então, quando a gente fala de estresse, a gente precisa falar de Hans Sale, que é o pai do estresse, e ele fez diversos estudos, e em um dos seus primeiros estudos, ele definiu o estresse como resposta inespecífica do corpo a uma demanda. E os eventos estressores são justamente os eventos que podem desencadear a resposta de estresse. E esses eventos, eles são capazes de colocar a sobrevivência do indivíduo em risco, ou então são percebidos como capazes de colocar a sobrevivência do indivíduo em risco. Então, o objetivo do estresse nada mais é do que aumentar as chances de sobrevivência do organismo perante os eventos estressores. E o estresse, ele acontece principalmente pelo eixo HPA. Eu não coloquei escrito para vocês, mas o eixo HPA é o eixo hipotálamo pituitária adrenal. E ele acontece ele começa a acontecer no hipotálamo, então, por estímulos externos ao eixo HPA, mas ainda relacionados à resposta de estresse, o hipotálamo ele vai liberar o hormônio CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina. A liberação desse hormônio e o aumento desse hormônio no nosso organismo vai estimular a pituitária a liberar o hormônio ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. A liberação desse hormônio vai estimular, então, as glândulas adrenais a liberar o famoso cortisol, que é, então, o nosso hormônio do estresse mais conhecido. E esse sistema, esse eixo HPA, ele tem uma autorregulação, então, conforme a gente vai aumentando esses compostos, eles mesmos se regulam e o próprio corpo vai vendo a necessidade de aumentar ou de diminuir a resposta. E quando a gente fala de estresse, normalmente as pessoas pensam que é algo negativo, mas não necessariamente. Então, como eu falei, o principal objetivo do estresse é aumentar a chance de sobrevivência do indivíduo. Mas com isso, a gente percebe que tem sim um estresse que seria negativo para a gente. Então, a curva de Yerkes-Dodson, ele mostra justamente a performance no eixo Y do indivíduo em relação à intensidade de estresse no eixo X. Então, a gente vê que no começo, quando o nível de estresse ainda é baixo, a gente vê que o indivíduo está desanimado, ele está apático, calmo, até o momento em que esse nível de estresse vai aumentando, e a gente começa a perceber que o indivíduo vai ficando motivado, enérgico, até chegar no ponto alto da curva, em que o indivíduo tem o seu máximo desempenho, e ele está focado. A partir daí, se a gente continuar aumentando o nível de estresse, a intensidade do estresse, a gente vai ver que o indivíduo começa a ser desafiado, ele começa a ter fadiga, pânico, e pode, inclusive, apresentar exaustão e o famoso burnout, que a gente ouve tanto falar. E dentro dessa curva, a gente consegue colocar também outros 2 conceitos, que é o de estresse e o estresse. Então, o de estresse ele é visto como o estresse negativo.
não sei se eu falei certo, mas é o de estresse, ele é visto como estresse negativo. Então, ele está no começo e no final da curva, onde a gente não tem uma melhora do desempenho do indivíduo. E já o eustresse, que fica no meio da curva e é principalmente relacionado ao ponto alto, é quando a gente tem o estresse positivo e ele ajuda no desempenho do indivíduo. E a ansiedade, ela funciona de forma parecida. Ela normalmente é vista como vilã, mas não necessariamente. Ela também é uma resposta natural do nosso organismo. E ela é definida como... Perdão. E ela acontece justamente com o aumento da vigilância pela antecipação do perigo. E isso acontece em situações em que a gente tem um dilema. Então, o indivíduo, ele não vê, de fato, um perigo evidente, mas também ele não se sente 100% seguro na situação. E isso coloca o indivíduo em um dilema para poder decidir qual vai ser o comportamento mais adequado naquela situação. A partir disso, no momento da decisão, a gente pode optar pela via neuronal da ansiedade, ou o organismo vai optar por uma outra via, um outro comportamento. E assim a gente tem a ansiedade patológica, que são em momentos, em situações do indivíduo, em que essa resposta ela é exacerbada e disfuncional, e acontece com a sensação de incontrolabilidade dos sintomas. Então, em estresse crônico, que é quando a gente tem um estresse prolongado, essa via neuronal que eu comentei da ansiedade pode acabar sendo ativada com mais frequência. E por conta disso, ela pode se tornar a via padrão, e isso está relacionado justamente com a nossa ansiedade patológica. E agora, para a gente continuar, então, a gente fala da memória. Então, a memória é uma outra área muito relacionada também com o sistema endocannabinoide. E ela é a capacidade de armazenar e recuperar as informações. Mas a memória ela pode ser dividida em duas categorias de acordo com o tempo. Então, ela pode ser a memória de longa duração ou a memória de curta duração. A memória de curta duração dura em torno de milissegundos a minutos, enquanto a memória de longa duração pode durar até a vida inteira. A memória de longa duração ainda, ela pode ser declarativa ou não declarativa. Então, as memórias declarativas, elas são recuperadas por um ato consciente, enquanto as memórias não declarativas são retomadas por um ato inconsciente. Então, eu vou dar 2 exemplos que eu acho que funciona melhor para vocês entenderem. Então, nas memórias declarativas, por exemplo, se eu quisesse lembrar de um acontecimento, vamos supor que fosse da festa de aniversário de uma amiga minha há 3 anos. Eu estaria conscientemente tentando retomar esse evento na minha cabeça. Enquanto as não declarativas seria, por exemplo, eu sair daqui e andar de bicicleta até a minha casa. O ato de andar de bicicleta não necessariamente precisa que eu lembre conscientemente de como andar de bicicleta. Então, isso seria uma memória não declarativa. E as declarativas ainda podem ser divididas em episódicas e semânticas. Então, as episódicas é justamente o que eu comentei do evento de um aniversário. Então, são eventos e experiências que a gente tem ao longo da vida, enquanto as semânticas são justamente conceitos e os seus significados. E uma questão muito importante. A memória está muito relacionada com a região do hipocampo. O hipocampo é uma das principais regiões que desempenha um papel na memória. Então, agora a gente já entendeu sobre o sistema endocannabinoide, como ele funciona, sobre a memória, o estresse e a ansiedade. E como eu falei, todas essas áreas estão muito bem relacionadas, porém, como vocês estão vendo também no congresso, o sistema endocannabinoide está sendo estudado há relativamente pouco tempo e, por isso, existe poucos estudos. Então, os mecanismos ainda não são bem definidos e a gente, justamente por isso, precisa de cada vez mais estudos para poder entender. Mas eu trouxe aqui alguns pontos principais para a gente poder conversar um pouco. Então, em relação ao sistema endocannabinoide com estresse, a gente tem que a modulação do eixo HPA também pode acontecer, tem influência com o receptor CB1. Não se sabe direito o mecanismo, mas a gente sabe que ele afeta. E o aumento da FAH, da enzima FAH, após um evento estressor, também acontece no nosso organismo, e uma das regiões é justamente o hipocampo, que eu falei da memória. Então, esses são 2 pontos importantes, principalmente o aumento da FAH, porque se a gente tem o aumento da FAH e ela é quem degrada o composto AEA, então, com o aumento da FAH, a gente vai ter uma diminuição dos compostos AEA no nosso organismo. E a gente sabe que com a baixa quantidade de AEA no nosso organismo, isso acaba afetando a nossa memória e também a nossa ansiedade. Então, no caso da ansiedade, a baixa quantidade de AEA
pode induzir comportamentos, pode contribuir para o desenvolvimento de comportamentos do tipo ansioso. Enquanto na memória a gente tem a baixa quantidade no hipocampo, afetando também a memória e a habilidade mnemônica. Como o nosso foco aqui não é a relação do estresse exatamente com a ansiedade e a memória, eu não vou adentrar muito esse assunto, mas só para ficar aí um fato curioso também, é que quando a gente tem um estresse, por diversos mecanismos, pode acontecer a diminuição da região do hipocampo. Então, a região do hipocampo tem a sua atrofia, e isso resulta também no prejuízo da memória. Como eu comentei no começo, eu sou aluna de mestrado e esse é basicamente o meu projeto. Então, eu vou comentar para vocês sobre 2 resultados que têm relação com o que a gente acabou de ver. Então, os 2 experimentos, eles são bem parecidos. O que vai mudar são os testes comportamentais que a gente realiza depois. Mas, no começo, o experimento 1 e o experimento 2 passam por um modelo de estresse crônico. Então, o experimento 1, ele tem como objetivo avaliar os efeitos do tratamento do PF3845 em respostas relacionadas à memória de curta duração. Enquanto o experimento 2, ele tem o objetivo de avaliar os efeitos do tratamento com PF3845, o inibidor da FAH, em comportamentos relacionados à ansiedade. Então, nos 2 experimentos, nos 10 primeiros dias do protocolo, a gente vai submeter os camundongos a estresse de derrota social, que é um modelo de estresse crônico. Eu também não vou me aprofundar muito, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar e eu respondo depois. O estresse de derrota social, basicamente, é um conflito físico entre os 2 camundongos. Então, o nosso camundongo vai ter passado pelo estresse crônico durante 10 dias. Depois desses 10 dias, no 11º dia, no primeiro experimento, o camundongo vai ser submetido ao teste de interação social. No 12º dia, ele foi submetido ao teste do campo aberto, que também acontece concomitantemente à habituação do teste de reconhecimento de objetos. E, por fim, ele passa pelo teste de reconhecimento de objetos no 13º dia. Já no segundo experimento, a gente tem também os 10 dias de estresse de derrota social, seguido do teste de interação social também, e por fim, no 12º dia, a gente tem o teste do labirinto em cruz elevado. Então, o delineamento experimental do experimento 1, como eu acabei de falar, consiste em 10 dias do estresse de derrota social, seguido do teste de interação social, o teste do campo aberto e o teste de reconhecimento de objeto. O teste de reconhecimento de objeto, perdão, acabei não falando, mas no teste de reconhecimento de objeto e o teste do labirinto em cruz elevado, é justamente onde a gente teve o tratamento com PF3845. Então, é por isso que os dados que eu vou mostrar para vocês são referentes a esses 2 testes. Então, o teste de reconhecimento de objeto, ele consiste em 2 etapas. Então, na primeira etapa, a gente coloca o camundongo em um aparato quadrado, onde tem 2 objetos iguais. E o camundongo fica ali por 5 minutos, podendo explorar como quiser, esses 2 objetos. Depois desses 5 minutos, a gente fez o tratamento, seja com o PF3845 ou com o veículo, se for o nosso grupo controle. E depois de 2 horas, a gente levou o camundongo para a segunda parte do teste de reconhecimento de objetos. Na segunda parte do teste de reconhecimento de objetos, o camundongo ele vai explorar o mesmo aparato, porém, um dos objetos vai ter sido trocado por um objeto diferente que ele ainda não teve contato. A ideia do teste é que se o animal teve prejuízo de memória, ele não vai se lembrar perfeitamente do objeto que ele já explorou, o objeto familiar. Então, nesse caso ele tenha prejuízo de memória, ele exploraria de forma parecida, então o tempo que ele gastaria explorando os objetos seriam similares um ao outro. Não teria uma diferença dele explorar mais o objeto familiar, perdão, mais o objeto novo do que o objeto familiar. E, por fim, 1h30 depois do teste, a gente faz a perfusão com a retirada do encéfalo, para a gente poder analisar posteriormente outras questões com o encéfalo, por exemplo, o hipocampo, que eu comentei para vocês. O segundo experimento, então, também passa pelos 10 dias de estresse crônico, do estresse de derrota social, seguido no 11º dia do teste de interação social. Depois, a gente faz no dia seguinte, a gente faz o tratamento com PF3845 ou com a salina, com o veículo. E 2 horas depois, a gente coloca o animal no aparato do labirinto em cruz elevado. O aparato do labirinto em cruz elevado é literalmente um aparato em formato de cruz. E nesse aparato, peraí, vamos ver se fica mais didático. Nesse aparato, a gente vai ter
o labirinto em cruz. Então, se a gente coloca o camundongo no centro desse aparato, ele pode vir para o braço aberto, onde não tem paredes ao redor, e ele pode explorar essa área, por exemplo, colocando a cabeça para fora. Agora, se ele estiver no braço fechado, vai ter as paredes em volta do braço, envolvendo ele, são paredes de vidro, e, consequentemente, o animal fica com a sensação de mais segurança nessas regiões. Então, se o animal apresenta um comportamento do tipo ansioso, provavelmente ele passará mais tempo nos braços fechados e irá entrar menos nos braços abertos. E da mesma forma que no experimento 1, 1h30 depois do teste, a gente faz a retirada do encéfalo pela perfusão. Então, com relação aos resultados, vamos começar com os resultados dos machos no teste de reconhecimento de objetos. A gente tem, no gráfico A taxa de exploração em porcentagem de cada um desses objetos, então do objeto familiar e do objeto novo. O objeto familiar ele é representado pela barra cinza clara, enquanto o objeto novo ele é representado pela barra cinza escura. A gente percebe que nos machos, perdão, eu esqueci de falar dos grupos. Os grupos, a gente tem o INA veículo, então o INA ele é o interação não agressiva, então é o nosso grupo controle que não passou pelo estresse e recebeu o veículo. O EDS é o estresse de derrota social e tem o veículo e o PF 3845. E a gente também tem o INA que recebeu o PF 3845. Então, nesse primeiro gráfico, a gente consegue perceber que tem uma diferença. Primeiro, no grupo do estresse de derrota social, que recebeu o PF 3845, entre os objetos. Então, no objeto familiar, o objeto novo, ele explorou por mais tempo do que o objeto familiar, indicando que ele teve uma boa discriminação dos objetos. E o resultado do EDS PF 3845 foi diferente estatisticamente do EDS que recebeu o veículo. Então, indicando que teve uma melhora nos camundongos que foram estressados pelo tratamento com PF 3845, indicando, então, que o aumento dos endocannabinoides estão relacionados com a memória. E isso é importante a gente perceber que foi apenas nos animais que foram estressados. E isso condiz com a literatura que tem apontado que os efeitos benéficos do PF 3845 dependem muito do contexto do animal, da condição que ele está. Então, nesse caso, a condição de estresse dele fez o PF 3845 ser benéfico. E no gráfico B, a gente tem um índice de discriminação, ou seja, o quanto ele conseguiu discriminar um objeto do outro, e aí vai ao encontro do primeiro gráfico, onde a gente tem um grupo do EDS PF 3845 diferente em relação ao EDS veículo, ou seja, ele conseguiu distinguir melhor os objetos do que o EDS que recebeu apenas o veículo. Nessa parte, preciso dizer para vocês que esse experimento, o 2, em relação aos machos, ele ainda está sendo coletado. Então, por conta disso, isso são dados parciais nesse caso, e a gente tem um N ainda muito baixo em alguns grupos. Então, eu vou explicar de qualquer forma os nossos gráficos, mas, a princípio, não teve nenhuma diferença estatística. E a gente acredita que assim que a gente colocar os novos dados nesses gráficos, a gente provavelmente vai começar a ver a mudança e apresentar a diferença estatística depois. Então, no nosso primeiro gráfico, a gente tem a porcentagem de tempo no braço aberto, então, o tanto de tempo que ele gasta no braço aberto, e a gente tem os mesmos grupos do experimento anterior. No segundo gráfico, a gente tem a porcentagem de entrada no braço aberto, e no terceiro gráfico, a gente tem o número de entradas no braço fechado pelo camundongo. Com relação às fêmeas, a gente teve um comportamento diferente. Então, no gráfico do tempo de exploração, que é o mesmo padrão dos machos, a gente observou que teve diferença em todos os grupos, porém apenas em relação ao objeto. Então, o objeto novo foi mais explorado do que o objeto familiar em todos os grupos. Isso indica que nenhum dos grupos teve prejuízo de memória pelo estresse. E é importante falar que, apesar dos dois terem sofrido, de tanto machos quanto fêmeas, terem passado pelo estresse de derrota social, o modelo não é exatamente igual para os dois. Então, isso também pode ter afetado os nossos resultados. Apesar de a gente não conseguir ver a melhora da memória, assim como aconteceu com os machos, a gente pode, pelo menos, inferir que o tratamento com PF 3845 não prejudica a memória dos camundongos, independente da condição deles. E isso também é representado no índice de discriminação no gráfico B,
que a gente não teve nenhuma diferença estatística entre os grupos. E o nosso último dado é o fêmeas do teste do labirinto em cruz elevado. E aí, como eu comentei, também segue o mesmo padrão dos machos. E no gráfico A, a gente tem a porcentagem de tempo no braço aberto pelos animais. Nesse gráfico, a gente consegue perceber uma diferença estatística entre os grupos por sua condição. Então, a condição de estresse é diferente da condição INA, teve um comportamento diferente do grupo controle. Então, o EDS-PF 3845, ele teve um menor tempo no braço aberto em relação ao seu grupo controle, que é o INA-PF 3845. E da mesma forma, o EDS veículo também teve gastou menos tempo no braço aberto em relação ao grupo INA que recebeu o veículo também. E no número de entradas, na porcentagem de entrada do braço aberto, a gente também viu a diferença entre o EDS PF 3845 e o INA PF 3845, em que o EDS também entrou menos vezes no braço aberto do que o INA, indicando então que o grupo que passou pelo estresse apresentou um comportamento do tipo ansioso em relação ao grupo INA. E, por fim, a gente tem a entrada no braço fechado, em que não teve diferença estatística entre nenhum grupo, o que indica que não houve prejuízo da atividade locomotora pelos animais por conta do estresse, ou por conta do fármaco. Nesse caso, a gente percebe, então, que o tratamento com PF 3845 não apresentou melhora no comportamento do tipo ansioso para os animais. Então, retomando um pouco os nossos dados, a gente tem que os dados dos animais machos no teste de reconhecimento de objeto evidenciam uma melhora na memória de curta duração em animais machos pelo uso do PF 3845. Enquanto os dados dos animais fêmeas no labirinto evidenciam que não há alteração no comportamento do tipo ansioso em camundongas fêmeas, como eu disse, pelo uso do PF 3845. Como eu falei também, o sistema endocannabinoide tem poucos estudos, relativamente, e por conta disso também é um pouco difícil da gente fazer a discussão exata desses dados, porque principalmente com relação às fêmeas, a gente não tem muitos estudos que envolvam tanto fêmeas, quanto memória, quanto o sistema endocannabinoide. Mas a gente vê que o sistema endocannabinoide, então, apresenta uma relação importante com a memória, sendo que o aumento indireto do AEA pela inibição da enzima FAH, com o PF 3845, altera a memória dos indivíduos machos estressados. Então, novamente, a condição é um fator importante nesse caso. E já a influência do sistema endocannabinoide no comportamento do tipo ansioso necessita de mais estudos, que foi o que eu acabei de comentar com vocês, já que o tratamento com o PF 3845 não alterou o comportamento avaliado no labirinto em camundongos fêmeas, independente da sua condição. O que eu tinha para apresentar para vocês era isso. Então, eu agradeço principalmente ao meu professor orientador, o professor Dr. Ricardo Luiz Nunes de Souza, e agradeço também aos pós-docs do meu laboratório, que me ajudam imensamente nesse projeto. O professor Dr. Lucas, a professora doutora Daniela e o professor Dr. Jessinger. E também agradeço a participação de 2 alunos que ajudaram na coleta desses dados, o mestre Felipe e a aluna de graduação, Silma Ferreira. Muito obrigada.